Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática. Eis que lhe falo, Verônica Mariano, professora de redação e gramática. Eu, você e eu, nós e a nossa gramática, nós e o nosso cantinho Liga da Gramática. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Se você está aqui, é porque você está buscando um futuro melhor para você e para sua família e está acreditando na técnica que eu passo para vocês. Hoje eu vou passar uma técnica, confia que dá muito certo, tá? São técnicas que eu já passei, alunos, tenho centenas de alunos aprovados, alunos que conseguiram notas máximas em redação, valendo-se aí das minhas aulas e das minhas técnicas, tá? Então confia, tá? Porque eu realmente estou preocupado com o seu futuro, com a sua vitória, com a sua conquista. Primeira coisa que eu vou falar, e eu tento falar em todas as minhas aulas de redação: parem de valer-se daquele formato pronto de internet que ele tem dado. Muitas bancas estão descontando ponto. A VUNESP trouxe um edital recente que ela iria reprovar o aluno que apresentasse formato pronto, esqueleto pronto. Estava no edital, eu mostrei isso em alguma aula minha aí. Então, cuidado. As bancas. Ah, professora, eu conheço um monte de gente que passou. Sim, muita gente passa, muita gente perde nota e muita gente reprova. Então, vai muito do corretor. O que acontece? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer com que você me entenda, se eu consigo entrar na sua mente. Quando a gente pega uma redação que tem aquele formato pronto, ao se falar de, aí põe o tópico, né? O tema. É importante ressaltar que, aí tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Sendo assim, analisa-se a importância de falar sobre o assunto. E aí, primeiramente, em segundo lugar, e por fim, ou conclui-se, né? Então, esse formato, ou aquele é notável que, aí o tópico, por isso é importante falar, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Quando a gente tem esse formato, o que acontece? O corretor, ele está cansado, a gente não corrige apenas uma redação, a gente corrige um monte de redação. Então ele pega uma redação para corrigir e fala, puta que pariu, de novo esse formato, e aí ele vai com um ódio tão grande de ter mais uma vez uma redação ruim assim, que ele fica procurando o seu erro. Em vez de ele estar, nossa, que redação legal, e aí ele vai lendo feliz, e o seu erro passa batido, porque é óbvio que a gente vai deixar um erro passar batido. A gente está cansado, é muita correção. Então, uma coisa ou outra, vez ou outra, uma vírgula, alguma coisa, vai passar batido. E a gente fica feliz quando a redação é gostosa de se ler. Mas quando a redação tem esse formato pronto, o corretor vai já com o olho clínico em busca do seu erro. Então, esse é o grande problema desse formato pronto. E aí você perde ponto duas vezes. Primeiro, porque ele vai enxergar todos os seus erros, e depois porque perde ponto de estrutura, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é estrutura hoje. Beleza? Então nós teremos aqui hoje a principal aula, uma das aulas mais importantes que eu julgo em redação. Tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é uma redação argumentativa. Em um segundo momento, eu vou mostrar para vocês, na próxima aula, o que é uma redação expositiva e qual é a diferença entre elas. E aí, mais para frente, nós teremos uma aula em que eu vou colocar uma ao lado da outra e pontuar bem detalhadamente. Mas hoje é uma aula em que eu vou mostrar para você um esqueleto. Professora, você acabou de falar que o esqueleto não pode, mas é um pré-rascunho. Não tem uma palavra, aquele formato pronto, não. É o como estruturar a sua redação, tá? E você vai ver, é muito legal. Deixa eu organizar aqui. E algumas coisas a gente tem que pontuar antes de falarmos propriamente dita da redação, a gente tem que entender o que é uma prova discursiva. Então vamos lá. Deixa eu aumentar a letra. Olha só, prova discursiva pode ser. Olha a água, minha gente, é o meu personal aí, Edmundo Marques. A aula é minha, o canal é meu, eu faço propaganda de quem eu quiser. Então, Edmundo, super beijo. Ele que me deixa com shape. Prova discursiva pode ser. Ela pode. Aguenta aí que eu esqueci de colocar o comando aqui. Ela pode ser uma redação, que são aqueles textos maiores, né, que em média tem aí 30 linhas, ou pode ser uma questão discursiva que vai variar aí de 10 a 15 linhas. Nós tivemos a prova da Receita Federal de 2023, que foram, eu acho que 50 linhas a questão discursiva. Em uma outra oportunidade, eu vou mostrar a diferença de redação
com questão discursiva. E também é na estrutura que está a diferença. Questão discursiva, ó, questão, esquece essa estrutura que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, hoje a gente vai ver redação. Mas o que é que eu quero que você entenda? Que eu tenho redação na minha prova discursiva e eu tenho questão na minha prova discursiva. E ambas, tanto questão quanto redação, podem se dividir em argumentativa. E o que é uma argumentativa? É uma opinião. Quando eu tenho que apresentar a defesa da minha tese, eu tenho que apresentar a defesa do que eu acredito certo para o tema proposto na minha prova. Ou a expositiva, que eu apenas exponho, eu vou expor a ideia que se tem acerca daquele assunto do tema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês pontualmente qual a diferença entre elas. Hoje, o nosso foco é... Vamos apagar aqui, ó. O nosso foco hoje é este aqui. Tá? Então, a gente vai ficar aqui. Redação argumentativa. Além disso, o que a banca avalia? O que é... Eu vou ter a minha questão ou redação, argumentativa ou expositiva, e o que é que a banca vai cobrar de você? Ela cobra 2 tópicos, geralmente, às vezes 3. A banca CESP, por exemplo, ela subdivide este aqui em 2 tópicos, tá? Mas, de modo geral, as bancas dividem em aspecto formal, microestrutura, ou ainda pode aparecer no seu edital como aspecto textual, tá? O que é isso? Essa microestrutura é o formato, é a forma, é a estrutura formal. Se é formal, é a forma, o desenho. Como é que eu vou estruturar a minha redação? Tá? E a gente vai ver daqui a pouco o que é essa estrutura formal. Então, o formato que eu tenho na minha redação. Tipologia. A tipologia é discursiva, que é um discurso. Eu vou apresentar um discurso. O que é um discurso? Eu vou apresentar um assunto em uma conversação por meio da escrita. Então, eu vou apresentar um texto sobre algum determinado assunto. Isso é um discurso, discursiva. E a minha discursiva pode ser argumentativa, é o tipo, ou expositiva. Se a banca um dia for cobrar poema, o que pode acontecer, por exemplo, para algum concurso que seja da área de letras, que seja alguma coisa mais pontual, ela pode cobrar poema, ela pode cobrar um verso, né? Mas aí vai vir no edital. De modo geral, para os nossos concursos gerais, é um discurso, e esse discurso pode ter opinião ou apenas apresentar o fato. Aí aqui, ó, ainda nós temos na microestrutura ou no aspecto formal ou no meu aspecto textual, eu tenho a divisão dos parágrafos. E isso aqui é aspecto formal. É a forma como eu vou apresentar. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho que ter esse desenho na minha redação, tá? Como é que eu divido isso? Veremos hoje. Vou mostrar o esqueleto para vocês. A parte gramatical, algumas bancas cobram culta, algumas bancas cobram forma padrão. A diferença entre elas é quando é uma gramática clássica e é quando uma gramática que cabe aí alguma coisa de coloquialismo. Mas, de modo geral, não tem muita diferença, tá? Mas, então, é norma culta e padrão. É a minha gramática, é acento, é separação silábica, concordância, regência verbal, modos e tempos verbais, colocação pronominal, uso correto dos meus conectivos. Tudo isso está aqui. Desempenho linguístico e adequação da linguagem. O que é isso? É não utilizar, por exemplo, jargões. Não cabe jargão. Jargão é bom, né? Ou, se eu tenho um texto para um delegado, vai ter uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais jurídica. Então, é uma adequação ao nível de linguagem exigido dentro do meu concurso.
Se eu tenho um concurso de nível médio, se eu tenho um concurso de nível superior, se eu tenho um concurso nível técnico, se eu tenho um concurso mais jurídico. Então, são aí os vocabulários dentro adequado para cada concurso, tá? Então, tudo isso é microestrutura, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, deixa eu jogar aqui rapidinho. Vocês têm que aprender a ter senso crítico e o mínimo de esforço físico e intelectual. Outro dia um aluno me pediu um recurso e aí ele me disse assim, professora, a banca está perguntando aqui microestrutura. Filho, vamos lá, que às vezes eu até perco a paciência com esse tipo de coisa. Eu agora fiz igual o Paulo Gustavo, né? no filme dele, Minha Mãe é uma Peça. Filho, tem Google para quê? Digita lá, microestrutura dentro da gramática, microestrutura dentro da redação. O que é? Aí vai aparecer isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, você tem que ter um mínimo de esforço físico e intelectual. Não pergunte tudo, não espere tudo para o professor. Por quê? O que aconteceu com esse aluno? Ele tinha que fazer o envio da redação, ele tinha que fazer o envio lá do recurso dele, e aí ele não sabia separar as coisas. Filho, vá lá e pesquise no Google. É o mínimo esforço, tá? Então, vamos lá. Belezinha. Então, isso aqui, ó, vão ter vários nomes. Aspecto formal, microestrutura, textual, gramatical. Vai ter vários nomes. Apresentação. Cada banca denomina de um jeito. Mas, de modo geral, o que mais aparece é aspecto formal, microestrutura ou textual. O aspecto argumentativo. Esse aspecto argumentativo nada tem a ver com opinião, tá, meu amor? Olha só, não tem nada a ver com opinião. Tem a ver com argumentos. Quando você apresenta conteúdo, esse aspecto argumentativo é um aspecto de conteúdo, tá? Qual conteúdo que você vai colocar na sua redação para fundamentar o seu texto, tá? Então, isso é aspecto argumentativo. Que vai ser aspecto argumentativo macroestrutural, ou então a banca também traz alguma coisa ligada ao tema, tá? Vai colocar lá algum tópico ligado ao tema. Então, o que é isso? É quando eu tenho fuga ou não do meu tema, tá? Eu vou mostrar uns macetes para vocês nunca fugirem do tema. É a abordagem que eu dou. Eu tenho capacidade de fazer uma abordagem de senso crítico? Não tenho capacidade de fazer abordagem de senso crítico? Isso está cobrado aqui também. Encadeamento de ideias. Eu não posso colocar um assunto em cima, um assunto embaixo, tudo solto. Isso é questão discursiva. Questão pode colocar assuntos soltos. Redação, eu tenho que ter um encadeamento, eu tenho que ter uma progressão de ideias, eu tenho que ter um aumento ou uma redução do meu assunto. Eu começo grande, opa, peraí, vamos diminuir. Se de um lado tem uma coisa, do outro. Toda vez que eu digo assim, ó, se de um lado as pessoas querem passar, se tem um lado, tem o outro. Então, do outro lado, tem aquele que não estuda e quer passar. Então, eu tenho que ter essa noção de progressão de ideias, tá? E o encadeamento e progressão de ideias. Eles estão bem ligados aí. E agora sim, o que é uma redação argumentativa? Uma dissertativa argumentativa faz parte aí, que eu já falei, da nossa tipologia textual e inclusive muitas bancas cobram isso na prova objetiva. Identifique qual a tipologia do texto. Ah, esse texto é predominantemente narração, predominante exposição. Então, tipologia textual, corriqueiramente a gente já estuda. E a argumentação é defesa da tese. E a tese é o quê? Opinião. Tá? Então, isso é uma dissertativa argumentativa. A expositiva apenas expõe os meus fatos, tá? Ó, a argumentativa nada mais é do que a necessidade de você dar sua carga de opinião ao tema exposto. Já a expositiva é apenas a apresentação dos fatos sem que a sua visão esteja presente. Então, eu só vou mostrar o que existe e não vou dar a minha opinião, tá? Como agora sim, ó, o tal do esqueleto que eu falei.
como é que eu estruturo a minha redação argumentativa? No aspecto formal, no aspecto formal, não gostei desse negócio. A pessoa tem toque, gente. Aí, agora ficou mais bonitinho. No aspecto formal, é a estrutura. É a forma visual, a primeira coisa que eu vou enxergar na sua redação. Então, é o formatinho dela, ó. É o formatinho dela dividido em introdução, desenvolvimento, serão 2 parágrafos, e a conclusão. Tá? Então, isso aqui, ó, deixa eu só fazer uma divisão aqui para você entender. Isso aqui é a sua redação e é a estrutura formal. Então, eu tenho introdução, eu tenho desenvolvimento, vou colocar aqui uma abreviação. Um tracinho é a mesma coisa que main, tá? E conclusão. E veremos como é que a gente faz isso detalhadamente. Então, olha só, o que é a introdução? A sua introdução, você vai apresentar o assunto. Quem é o assunto? O assunto está no texto motivador. E eu vou mostrar como é que a gente identifica isso. Não saia daí. O tema, que é aquela parte em negrito que vem, fale sobre isso. Então, o tema. E a tese é o seu ponto de defesa. Tá? E aí a gente coloca os tópicos ali junto. Então, o que a sua introdução tem que ter? A sua introdução tem de ter assunto, que é o texto motivador. Tem que ter o tema, que é o que a banca apresentou. E tem que ter sua tese, que é a sua defesa e é a sua opinião. Então, isso tem de estar na introdução. O que eu tenho de desenvolvimento? O desenvolvimento, eu vou colocar os tópicos. O desenvolvimento, eu vou usar os meus tópicos. E eu vou mostrar. Professora, mas nem toda prova tem tópico. Vou mostrar que tem, tá? Então, você vai fazer aqui a defesa dos tópicos. Tá? E a conclusão? A conclusão, você vai reforçar a sua tese e você... Pera que ficou ruim. Volta. E você... Tese. E você retoma o tema. Se couber e se for necessário, se a banca te pedir opinião, você vai apresentar solução. Vá desenhando esse esqueletinho aí. Porque na hora, vou mostrar na sequência um tema e vou mostrar esse esqueleto dentro do tema, tá? Aí agora o aspecto argumentativo. O que é argumentativo? É a minha opinião? Não, aspecto argumentativo é o meu argumento / conteúdo de fundamentação. Porque isso que eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente vai estar também na expositiva. O que não tem na expositiva? Tese. Mas isso é para a próxima aula. Então, aqui dentro do meu aspecto argumentativo, agora eu vou defender os meus assuntos. Que é isso aqui que eu fiz, ó. O aspecto formal. O que é o aspecto formal? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso é o meu aspecto formal. É a forma como eu criei. Eu criei um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e 1 parágrafo para conclusão. Aspecto formal, a forma. Aspecto argumentativo é essa partezinha aqui, ó. É como eu vou defender o meu assunto. O que eu vou colocar em cada espaço? O que eu vou colocar em cada tópico? Olha só. Então, eu tenho assunto, é a ideia central que pode ser tirada do texto motivador. Tema é o que vem apresentado na sua prova. Tese é o ponto de vista a ser defendido, é a sua opinião. E os tópicos são as abordagens que se dará em cada parágrafo. E aí, olha só, o meu tópico, né, o meu tópico aqui do desenvolvimento, você vai dividir. Cada tópico deste aqui, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho. Apagar aqui. Cada tópico vai ter
Vou aumentar e jogar para cá. Aumenta, aumenta. Aí. Cada tópico vai ter tópico frasal, meus tópicos, tá? Então, 2 pontos. Deixa eu diminuir a letra. Ó, ele vai ter tópico frasal. O que é tópico frasal? É a parte do tema, eu vou mostrar isso para vocês, que você selecionou. Selecionou. É o assunto geral que a banca te deu. Então, isso se chama tópico frasal. E aí eu vou ter, como é que chama aqui? Argumento primário. Eu ia falar argumentação. Argumento primário e argumento secundário. O que é isso? São a minha defesa 1, ou o meu argumento 1, e minha defesa e a minha defesa 2. Tá? Então, deixa eu só diminuir aqui, ó, para ficar bem visível para vocês. Vai ficar uma palavrinha de fora, não foi? Gente, eu amo esse aplicativo. Pronto. Olha só. Então, é assim que você vai dividir a sua redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão, forma. Formal, aspecto formal. E quando eu vou decidindo o que é que eu vou colocar, aspecto argumentativo. Beleza? Vamos ver isso na prática. Vou bem devagarzinho para você não ficar tonto. Beleza, olha essa daqui. Redação Banco do Brasil de 2021. Olha, eu tinha 2 temas, tá? 2 tópicos. O tema, privacidade digital. Opa. Ah, não, esse daqui é o... Ó, a professora doida. Esse aqui é o título do tema. Então, o tema da redação de agente escriturário do Banco do Brasil. Texto 1. Então, eu tinha 2 textos. Privacidade digital, eu não tenho nada a esconder. E aí ele vai ter um texto aqui que fala sobre as pessoas não terem mais privacidade. Tem gente que diz, eu não tenho nada a esconder, para mim pode mostrar tudo. Pode mostrar tudo? Você tem certeza? Você passa sua senha para qualquer um? Não vai passar. Querendo ou não, tem informações que são só nossas. Eu não quero que todo mundo saiba onde eu moro, a igreja que eu frequento, a academia que eu frequento. Por quê? Porque eu não sei o doido que me segue, alguém que pode ser um stalker. A gente não sabe, não é só uma questão de eu não tenho nada a esconder. Tem a questão de segurança pública. Então, sempre vai ter alguma coisa ligada à sua privacidade que você não quer expor. Era isto que este texto dizia. Então, aqui, ó, eu já consigo tirar uma informação deste texto, que é o nosso assunto. Assunto 2. Deixa eu lembrar aqui. Esqueci o que é esse assunto. É a mesma coisa. Tá? Você não se opor a apresentar todos os seus dados, se expor ao excesso, né? Ó, informações sobre suas religiões, aflições, pelo que eu acabei de falar. Então, os 2 textos falam basicamente a mesma coisa. Aí, agora sim, olha só. Texto argumentativo. Detalhe, aqui eu tenho várias informações que a banca está te cobrando. E eu tenho que ficar atento a tudo. Então, eu tenho que ficar atento ao texto motivador. Eu tenho que ficar atento a este comando. Este comando diz, olha, a segurança de dados para a vida do cidadão. Então, eu tenho aqui, ó, palavras-chave. Segurança de dados, cidadão. E aí, aqui o tema. Note que eu tenho um conectivo aqui, professor. E esse conectivo? Não, esse conectivo está ligando essas 2 palavras.
Então, são duas orações aqui, ó. Eu tenho dois tópicos. Tópico 1. Tá vendo? Eu não falei para você que tem banca que sempre a gente vai conseguir tirar um tópico. Ó, tópico 1. Diferentes interesses de empresas e clientes. Tópico 1. Tópico 2. O limite da privacidade do cidadão. Limite da privacidade digital. Então, a importância, né, a relação de interesses entre empresa e cliente e limite de privacidade. Além disso, a importância da segurança de dados do cidadão. Então, agora a gente vai preencher. Deixa eu ver, isso aqui não precisa. Ó, agora a gente vai preencher tudo. O aspecto formal, já sei que tem que ter tema, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, vamos fazer o nosso quadrinho de novo. Deixa eu copiar ele aqui. Agora não foi? Foi. Tem que colar, ué. Não vai colar, não? Ah, mais fácil desenhar de novo. Então, aqui, ó, introdução. 2 parágrafos de desenvolvimento. E um parágrafo de conclusão. Então, esse aqui é o nosso aspecto formal e a gente tem que colocar as informações aqui dentro. Qual é a informação que eu tenho? A introdução tem que abordar o assunto. O meu assunto é o texto motivador e aquele comando que eu tinha. Olha só, privacidade digital. Qual é o limite para a exposição? Porque o texto dizia, olha, não tenho nada a esconder. Espera aí. Mas você tem a tua segurança, você tem a segurança dos seus dados, tá? Que a gente pode incluir ainda, ó, cidadão. Eu acho que eu até coloquei no texto, não lembro. Tema. Diferentes. Qual foi o tema que a banca trouxe? A banca trouxe um tema para você. Qual foi o tema que a banca trouxe? Espera aí. Qual foi o tema? É o mesmo tema da banca, tá? Então, diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Tese. Agora eu vou escolher o que é que eu vou falar. Eu vou falar o quê? Eu sou contra, sou a favor? Todo mundo pode sair mostrando tudo? Ou dane-se você? Ou não, peraí, eu sou cliente, eu não quero que os meus dados sejam expostos. Então vamos lá, ó. O que é inteligente em se pensar? O uso dos dados é legítimo, tem uma lei, né, que prevê isso. Posso usar, só que essa lei tem um limite legal dentro da lei. O uso de dados é legítimo desde que a lei e os limites de privacidade do cliente sejam respeitados. Esse cliente também é um cidadão. Se eu não coloquei no texto, depois dá até para a gente colocar. Note o desenho, olha só o formato. Deixa eu jogar para cá. Então, eu tenho introdução, tá vendo aqui, ó, que precisa de 3 coisas: assunto, tema e tese. Eu sei que eu estou repetindo, mas é para repetir mesmo, para massificar. Assunto, você vai tirar do texto motivador e do comando. Tema, é o tema que a banca trouxe mesmo, para você não fugir dele. E tese, decida aquilo que você vai falar. Você olhando para isso aqui, ó, que tá pequenininho, que você já escreveu no cantinho da sua prova, no cantinho do seu rascunho, você começa a ter uma visão mais clara daquilo que você pode falar. Aí eu vou dividir o meu desenvolvimento em 2. Lembra? Eu vou dividir por tópico. Então, eu peguei aqui, ó, tópico 1, que foi esse daqui, tópico 1, diferentes interesses de empresas e clientes. Este tópico 1, eu vou colocar 2 argumentos para ele. Professor, é obrigatório ter 2 argumentos? Não. Um só é o suficiente, desde que seja fundamentado, tá? Mas é interessante a gente trabalhar com 2. Ó, o uso de dados pela empresa é legítimo e é bom para ambos. Todo mundo sai ganhando quando eu sei utilizar os dados. E o segundo argumento é, já que é bom para ambos, eu posso aumentar as vendas e reduzir a inadimplência do cliente. Por quê? Eu vou mandar um zapzinho para ele lá, ó. Zapzinho não, porque eu tenho o maior pavor de quem fala zap. WhatsApp.
eu vou mandar um WhatsApp, ou WhatsApp, né, para ele e dizendo assim, meu querido cliente, amado cliente, você tem uma fatura para vencer dia 10. Você tem uma fatura para vencer dia 10. Aí daqui 10 dias, faltam 2 dias para vencer. Só não fica mandando todo dia que cansa, enche o saco do cara. Mas mandar ali a cada 3, 4 dias até lembrar, né, que vai vencer. Poxa, o cara vai esquecer de pagar. Recebendo a mensagenzinha, não esquece mais, tá? Não vai ter juro e o outro não tem o sofrimento da inadimplência. Tópico 2, porque eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Parágrafo 1 e parágrafo 2. Os limites da privacidade digital, porque eu dividi o meu tema em 2. Olha só, argumento primário. O risco do abuso. Eu não falei que eu vou mandar uma mensagenzinha para falar pro cara, hoje você tá me devendo? Mas se eu ficar mandando o dia inteiro, a cada 10 minutos, tô abusando da bondade, tô abusando daquilo que é meu direito, né? Então eu tenho uma lei que vai restringir esse meu abuso. E o direito do cidadão, olha só, eu sabia que eu tinha colocado. Se estava lá, cidadão, lá no meu comando, eu tenho que trazer isso também. Então, coloquei no meu argumento secundário. E a conclusão, eu vou retomar a tese e reforçar o meu posicionamento. Olha como ficou essa redação. Olha como que fica redondinha, gente. Fica muito, muito, muito redondinha. A internet e o mundo digital, desde a sua ascensão, vem revolucionando vários segmentos sociais. Um dos assuntos mais polêmicos diz respeito à privacidade de dados. São palavras-chave. Olha só, para você nunca fugir do seu tema, valha-se da palavra-chave que está no tema, tá? Então, use a palavra-chave que está no tema. Você não tem como fugir do tema. Ah, professora, eu posso copiar a mesma palavra? Pode. Não é para copiar tudo, mas a palavrinha central-chave pode sim. Privacidade de dados, principalmente quando se trata de limites. Tá aqui, ó. Estava lá no meu texto. Entre a relação de interesse das empresas e dados dos clientes. É o meu tema. Estou apresentando o meu assunto e o meu tema. Diante disso, entende-se a minha tese. Vou colocar aqui em vremeio. Diante disso, entende-se que é uma relação legítima desde que a segurança de dados, olha só, estava lá no nosso comando. A segurança de dados do cliente seja tratado sob a égide, o que é égide? Sob o comando da lei e com ética profissional. Rapaz, você mata a pau. Precisei daquele caralho. Ao se falar do assunto tópico 1, tópico 2, tópico 3, você tem capacidade para fazer isso aqui. Desde que você monte este esqueleto aqui. Faça este esqueleto que você vai ver que você não precisa do ao se falar de. Outra coisa muito importante, veja que eu sempre começo com um artigo, substantivo e um verbo. É o modo mais fácil, em vez de colocar ao se falar de, que daí você tem ali uma locução, né? Não precisa disso, tá? Você pode valer-se... caralho! Você pode valer-se aí... a lei de drogas, a lei da privacidade de dados, a internet, a segurança de dados tá? Então, você pode utilizar sempre artigo, substantivo e o verbo. E aí, o assunto que você tem, tá? Vá direto ao ponto, não precisa ficar, ai meu Deus, eu tenho que falar, é notável o quê? Na sociedade contemporânea, você não precisa desses comandos. Começa com artigo, substantivo, verbo e complemento, tá? Ó, se eu tive 2 argumentos e os argumentos foram, de uma certa forma, contraditórios de oposição, eu vou valer-me, então, desse comando aqui, ó. Por um lado, ó, coleta de dados é legítima. Tá aqui meu argumento, tá aqui minha tese, eu falo que ela é legítima. Por um lado, a coleta de dados pelas empresas é legítima e um processo empresarial valioso para ambos os envolvidos, empresa e cliente. Pronto. Posso fazer isso aqui, professora? Pode sim. Dentro de parênteses e a barrinha ali, porque é empresa, cliente, né? São favorecidos. O contato direto mais rápido e assertivo na comunicação via WhatsApp. Pode facilitar o processo de vendas e de cobranças. A empresa aumenta as vendas, olha só,
Então, eu tenho aqui dois lados. A empresa aumenta as vendas e reduz a inadimplência do cliente, que evita juros e multa pelo atraso de um não pagamento, porque eu esqueci de pagar, por exemplo. Tá? Além disso, ó, meu outro argumento. Argumento 2. Além disso, ter acesso ao cliente proporciona um atendimento personalizado e individualizado, tornando uma relação comercial mais intimista. Isso aqui já é um conhecimento a mais, porque eu estudo muito, eu leio muita psicologia, leio psicologia de vendas, psicologia de pessoas, psicologia de aulas, então eu tenho um pouco mais de informação. E é isso que você tem que ter. Comece a ler, tá? Fatores que, segundo a psicologia de vendas, aumentam a satisfação entre o cliente e o faturamento. Por quê? São intimistas, as pessoas são carentes e gostam desse atendimento individualizado. Agora aqui, ó, argumento 2, tópico 2, segundo parágrafo do meu desenvolvimento. No entanto, se de um lado é positivo, ó, se eu tenho dois lados. Se de um lado é positivo, eu tenho um lado negativo. Qual é o lado negativo? O exagero. Do outro lado, uma linha tênue levando ao abuso da intimidade, tá? Ai, sou muito amiguinho seu, vou ficar mandando mensagem toda hora. Vai encher o saco. Para que essa relação não se torne negativa, é importante que a lei de dados, LPGPDD, seja respeitada, garantindo os direitos e a privacidade previstos na legislação. Sem nada muito difícil, tá vendo? Assim, o cidadão, diante da legitimidade dos dados sob o prisma, pode controlar a privacidade de suas informações pessoais e saber como esses dados estão sendo usados. Então, eu tenho controle das informações. Beleza? Então, está aí o meu argumento 1 e 2. E agora a minha conclusão. O que eu vou fazer com a minha conclusão? Reforçar minha tese, retomar o meu tema e, se der, apresentar uma solução. Então, dessa forma, para que o uso de dados seja legítimo, estou reforçando o meu tema, é imprescindível que haja um limite do uso desses dados. Não apenas pela questão legal, mas respeito à privacidade. Tá? Então, estou reforçando os meus dados. Assim, a forma como serão recolhidas as informações pela empresa deve ser transparente e deve haver o direito de o cliente optar, eu quero ou não apresentar as minhas informações. Optar por não partilhar informações que para ele podem ser consideradas sensíveis. Aí agora eu vou apresentar a minha solução, ó. Para isso, a política de gestão de dados da empresa deve ser pautada sobre a ética, sempre focada na integridade e respeito ao cliente, a fim de que a relação comercial seja vantajosa para ambos os lados. Eu retomei, reforcei e ainda apresentei. Olha, tem que ter uma política de dados dentro da empresa, tá? Corta para cá. Então, é isso, minha gente. Valha-se desse esqueleto que eu mostrei, que você não vai precisar utilizar esse recurso de formato pronto de internet para redação. Então, qual é a diferença? Vamos reforçar. Qual é a diferença de argumentação com exposição? A tese. Eu tenho de ter uma tese. As bancas descontam quando você não apresenta, e descontam bastante. Por quê? Você, no aspecto formal, em que eu tenho uma tipologia textual, você fugiu da tipologia textual. Apresentou expositiva quando eles pediram a argumentativa. Então, se você montar esse esqueleto, eu garanto para você que você não foge do tema, valha-se de palavras-chave, que você consegue escrever a sua redação sem nenhum tipo de problema. Tá bom? Obrigada pela sua companhia aqui no nosso cantinho Liga da Gramática, professora Verônica Mariano, e um mega ultra super beijo.